Então vamos aí ao nosso problema de hoje. Sistema de equações lineares. A nossa atividade vai ser a atividade 3. Eu passei 3 exercícios essa semana, eu vou fazer a terceira. O problema diz o seguinte: um comerciante de café vende 3 misturas de grãos. Então até eu coloquei em outras cores aqui as informações importantes do nosso problema. Então eu já sei que um comerciante vende 3 misturas de grãos. Um pacote com a mistura da casa, o nome da mistura chama mistura da casa, contém 30 gramas de café colombiano e 200 gramas de café tostado tipo francês, né? Café francês. Então nós conseguimos perceber já que uma determinada mistura usa 2 tipos de café, o colombiano e o francês. Um outro pacote com o nome mistura especial contém 200 gramas de café colombiano, que já apareceu anteriormente, e 200 gramas de café queniano, que é um novo tipo de café. Então, nós temos 3 tipos de café já abordados e mais 100 gramas do café tostado tipo francês. Então, nós já conseguimos identificar 3 tipos de café envolvido: o colombiano, o francês e o queniano. E o último tipo de pacote, finalizando assim 3 tipos de pacote e 3 tipos de cafés, nós temos a mistura chamada gourmet, que contém 100 gramas do café colombiano, 200 gramas do café queniano e 200 gramas do café torrado tipo francês. E ele dá uma informação preciosíssima, que é uma informação necessária, que eu costumo falar de totais. Sempre quando você for fazer um sistema de equações lineares, ele tem que informar alguns totais. Como nós temos aqui 3 tipos de misturas e 3 tipos de cafés, em um sistema de equação linear, ele vai dar o total de algumas desses itens. Ou ele vai dar o total de café existente, ou ele vai dar o total de misturas entregues. Uma desses 2 totais ele vai entregar. O problema vai entregar algum desses totais. O total que ele aborda aqui é 30 kg do café colombiano, 15 kg do café queniano e 25 kg do café tipo francês. Aqui existe uma importante informação. Muitos alunos erram porque não fazem a conversão ou a conversão das unidades de medidas padrões. Então, eu tenho aqui gramas e eu tenho aqui quilogramas. Você vai ter que transformar uma dessas 2 unidades para ser a padrão do seu problema. Podemos transformar gramas para quilogramas ou podemos transformar quilogramas para gramas. Neste problema, você vai perceber que eu transformei quilogramas para gramas, ou seja, 30 quilogramas eu transformei para 30.000 gramas. Sem isso aí, muitos alunos erram sem essa conversão. E esse aqui é um problema que eu pessoalmente, já passei para os meus alunos e eles erraram, tá? Porque eles não fizeram a conversão. Um detalhezinho que fez toda a diferença. E aí ele fala uma última informação. Se ele deseja utilizar todos os grãos de café, quantos pacotes de misturas deve preparar? E essa tabelinha aqui, eu sugiro muito que vocês façam, tá? Essa tabelinha aqui, esse modelo, é essencial para não errar em um sistema de equações lineares. Depois que eu ensino essa tabelinha para os meus alunos, a chance aí de errar diminui demais, tá? Demais mesmo. Porque um dos maiores problemas é a organização das informações. E isso aqui é uma tabela que permite uma melhor organização das informações. Então, vamos aí à resposta. Devemos inicialmente descobrir quantas incógnitas e quantas equações possui o nosso problema. Eu já fui falando, na hora que eu fui lendo o nosso problema, eu já fui falando algumas informações. E aí nós precisamos descobrir quantas incógnitas. E quantas incógnitas é exatamente aquela pergunta que eu fiz anteriormente. O que é que eu estou procurando em nosso problema? Nesse caso, está procurando o número de pacotes. O número de pacotes das misturas. Então, as misturas são exatamente as minhas incógnitas. Eu não sei quantas misturas eu vou ter, né, no total aí, para utilizar todos os meus grãos. Então, essa informação é essencial. Saber quais são as suas incógnitas. Nesse caso, são 3 incógnitas.
Podemos chamar essa parte, né, de etapa 2, tá? A etapa 1 é exatamente descobrir aí as informações básicas do nosso problema, que é exatamente essa aqui. Qual é a pergunta que está por detrás aí do nosso problema? E a etapa 2 é exatamente isso. Podemos chamar esta etapa 2 de descobrir as nossas incógnitas. Descobrindo as nossas incógnitas, nós vamos colocar ela na nossa forma tabular. E para isso, observe que existe 3 incógnitas que eu acabei de falar agorinha, que são as informações que queremos descobrir. Que são elas: quantos pacotes da casa podemos produzir, quantos pacotes especial podemos produzir e quantos pacotes gourmet podemos produzir. Se observa também 3 equações que são os tipos de café. Então, como eu já sei que as minhas incógnitas são exatamente a quantidade do tipo de pacote de café que eu posso produzir, e elas vão configurar aqui as colunas, observe que na minha tabela, cada incógnita vai ficar em uma coluna. Sempre siga essa regra que você não vai errar. Então, em cada incógnita, você vai colocar aqui as informações, tá? Cada incógnita, ela vai ocupar uma coluna. São 3 incógnitas, são 3 colunas. E uma informação que eu acabei de dizer, que são 3 equações, são os tipos de café. Como eu tenho os tipos de cafés nas minhas incógnitas, que são os tipos de pacotes, e eu tenho 3 tipos de café, cada tipo de café também vai gerar agora uma nova linha. Então, se eu tenho 3 incógnitas e eu tenho 3 equações, eu vou ter uma tabela nesse formato aqui, ó. Se eu tivesse 4 tipos de café, ia ter aqui 4 equações. Se eu tivesse 4 tipos de mistura, ia ter aqui 4 incógnitas e ia gerar mais uma nova coluna aqui antes do termo independente. E esse termo independente é exatamente os totais. Aqueles totais que eu acabei de falar anteriormente que você vai ter que converter, devemos colocar aqui, respectivamente, né, em cada linha que representa o total do tipo de grão. Então, sem mais delongas aí, vamos preencher as nossas informações. Vocês vão ver o quanto é fácil na hora que vocês olham de uma maneira objetiva para preencher essa tabela. Então, isso aqui, tá? Essa tabela aqui é o resultado da minha etapa 2. A minha etapa 2 é produzir essa tabela baseado nessas informações que eu acabei de dizer. E aí vamos olhar o nosso problema para responder. Aqui, como eu tinha dito, a incógnita 1 vai ser um tipo de mistura. Vamos colocar esse tipo de mistura sendo a mistura da casa. Vamos colocar aqui a incógnita 2 sendo outro tipo de mistura, que é a mistura especial. E a incógnita 3, vamos colocar outra mistura, que é a gourmet. Beleza? Então, eu coloquei os meus 3 tipos de mistura, que são exatamente as minhas incógnitas. As minhas equações, como eu tinha dito, são os tipos de café. Nesse caso aqui, eu vou colocar o tipo de café colombiano, o tipo de café queniano e o tipo de café francês. Observe que eu estipulei quais eram as minhas incógnitas e quais eram as minhas equações, as minhas linhas. Você também podia montar do jeito que você quisesse. Se você quisesse colocar as informações aqui do tipo de café francês na primeira linha, podia. O colombiano na última linha, podia. O importante é que, olhando as linhas, elas seriam as mesmas. Se você alterasse aqui a primeira com a terceira linha, não importa. Se eu alterasse a linha 1 com a linha 3, não importa. O importante é que as informações da linha não iam mudar de forma alguma. Ok? Então, já colocado aí as informações básicas em nossa tabela, vamos agora preencher com os números. Então, eu vou olhar agora em forma de coluna, porque as colunas exibem exatamente as informações do tipo de café. Então, vamos agora olhar no tipo de café da casa, ver qual é a sua composição referente aos tipos de café colombiano, queniano e francês. Então, vamos olhar aqui o tipo de pacote, que é da casa, e quais são os tipos de café que estão envolvidos. Então, aqui eu tenho, ó, uma mistura da casa contém 300 gramas de café colombiano
e 200 gramas de café torrado tipo francês. Observe que ele tem 0 gramas do café queniano. Então eu vou colocar aqui, ó, 300 do café colombiano, 300 gramas, tá? E 200 gramas do café francês e 0 gramas do café queniano. Vamos agora fazer a mesma coisa com a nossa incógnita 2, que é o café tipo especial. O café tipo especial contém 200 gramas do café colombiano e 200 gramas de café queniano e 100 gramas do café torrado tipo francês. Então nós temos a seguinte informação: 200 gramas do café colombiano, 200 gramas do café queniano e 100 gramas do café tipo francês. Vamos agora colocar a última informação, que é a informação do tipo de mistura gourmet, que diz o seguinte: o tipo de mistura gourmet tem 100 gramas do café colombiano, 200 gramas do café queniano e 200 gramas do café francês. Então nós temos aqui 100 gramas do café colombiano, 200 gramas do queniano e 200 gramas do café tipo francês. Agora vem uma informação importante, que é, como eu disse, né, sempre o problema tem que dar totais. Então vamos agora preencher, fazendo a conversão de quilogramas para gramas dos totais que o problema deu, que é sobre o tipo de café. Eu olho aqui que ele deu 30 quilogramas do café colombiano, ou seja, do café colombiano eu tenho um total aí de 30 mil gramas. Do café queniano eu tenho 15 quilos, tá? Ele usou a palavra quilos aqui e não colocou aqui, mas é 15 quilos. Então aqui eu tenho 15 mil quilos do café queniano. E do café torrado tipo francês ele tem 25 quilogramas, que é a mesma coisa que 25 mil gramas. Então finalizamos assim a nossa tabela. E essa tabela aqui, ó, o passo seguinte, que é a nossa terceira etapa, é transformar essa tabela em um sistema. Mas vocês só vão transportar as informações e vão colocar aqui no lugar aqui da nossa tabela, nós vamos colocar na forma de sistema. Vocês vão só incorporar a essa tabela aqui as informações x1, x2 e x3 e assim montar um sistema para depois, para posteriormente, montado um sistema, nós resolvermos aí num software específico de matemática para encontrar as possíveis soluções. É claro, se existem soluções, ok? Então, vamos aí para a próxima etapa, que é montar um sistema de equações lineares baseados em nossa tabela.